Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado. É uma alegria, minha esposa e eu, estarmos aqui em Itabuna pela primeira vez. Já conhecíamos Salvador, uma vez somente, de passagem, e agora estamos conhecendo Itabuna e esse povo querido, amável, sorridente, hospitaleiro. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e louvo a Deus pela dedicação desta equipe que trabalhou duro para poder financiar isso aí e preparar esse auditório para que o nome de Deus seja exaltado este final de semana. Amém. Nós convidamos a presença de Deus através de uma oração. Nós vamos convidar neste momento, convidamos você para que fique em pé. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença com um grupo grande de filhos e filhas que escolheram estar aqui. Amém. Já nas primeiras horas do sábado, estamos aqui louvando o Teu nome, com a nossa mente aberta para aprender a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Fale a Tua palavra e não a palavra dos homens. Que prevaleça aqui o Espírito Santo. Que o Senhor derrame luz celestial sobre todos nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos distribuir para vocês. Podem distribuir aí, um por casal. Amanhã nós vamos receber mais cópias. Então hoje nós temos menos cópias porque não ficaram prontas as outras. Então pode ser um por casal e assim eu creio que vai dar para todo mundo. Tudo o que nós falarmos aqui será dado uma cópia para você. Esta é a cópia da palestra de hoje. E você não pode perder a palestra de amanhã. De manhã nós vamos ter duas palestras, 2 sermões amanhã de manhã, que vão ser a sequência deste gráfico que vocês estão recebendo hoje. Então não perca. À tarde também, sábado à tarde, a partir das 4 horas, nós vamos ter o programa aqui. Primeiramente vamos fazer um sermão às 4 horas, depois do louvor, e depois de 1 hora, meus sermões são de 1 hora. Então, depois do sermão, amanhã à tarde, nós vamos ter uma mesa redonda, vamos ter uma abertura para perguntas e respostas. Então você pode anotar todas as dúvidas, todas as perguntas. No momento em que eu estiver pregando, à medida que você tiver alguma pergunta, você anota esta pergunta, escreve num papel e vai entregando então para a liderança aqui do seminário, para que nós possamos responder estas perguntas dentro da palavra de Deus amanhã à tarde. Perguntas relacionadas às profecias que estão sendo estudadas aqui. Não queremos que você faça perguntas de assuntos que nós não estamos tratando aqui. Assuntos gerais, não. Assuntos relacionados às profecias que vamos estudar aqui, que são as 7 igrejas, os 7 selos, o juízo celestial, as 7 trombetas, e vamos estudar também sobre os 7 trovões, a voz dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então, queridos, nós vamos terminar este seminário somente no domingo. Domingo será das 10 da manhã até o meio-dia. Então, domingo à tarde, às 15 horas, nós temos o nosso voo lá em Ilhéus, voltando para Curitiba, domingo à tarde, às 15 horas. Então, nós terminamos aqui ao meio-dia o seminário. Vocês estão recebendo agora o gráfico das 7 igrejas. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então foi o Deus Pai que deu ao Filho esta revelação. E o que Jesus Cristo, Deus Filho, fez com esta revelação dele? É revelação dele, de Jesus, para mostrar aos seus servos. Você e eu somos servos de Deus, para mostrar para nós as coisas que brevemente devem acontecer,
e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Já começando o Apocalipse, já nas primeiras palavras, Jesus está dizendo que o Apocalipse é um livro aberto, é um livro de revelações e não de segredos. É um livro que fala das coisas que aconteceriam dos dias de João para frente, dos dias do Império Romano para frente. Tomem nota disso, observem esse detalhe, porque nós somos estritamente bíblicos. Se você me fizer perguntas contrárias ao que nós estivermos lendo na Bíblia, a minha resposta vai ser muito simples. A Bíblia está falando. Não, mas eu ouvi falar, não conta. Ah, mas eu li em tal livro, não conta. A Bíblia fala. A Bíblia é a autoridade. A Bíblia explica-se por si mesma. A Bíblia é a intérprete de si mesma. A Bíblia não precisa de nenhum livro para explicá-la. O princípio de Martinho Lutero na Reforma Protestante é o princípio da Igreja Adventista, que se chama sola Escritura. Sola Escritura. E quando você é batizado, um dos votos que você faz é de que você crê na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Lembram-se deste voto? A palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Queridos, dando valor à palavra de Deus, nós vamos estudar o Apocalipse de Roma para frente, e não de Roma para trás. Dando valor ao que Jesus falou, nós vamos estudar as coisas que devem em breve acontecer, dos dias de João para frente. Esta visão que Deus deu a João foi dada no dia de sábado. Diz aqui o capítulo 1 e o verso 10. Capítulo 1 e o verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No grego é Kyriake Remera, dia do Senhor. Ele foi arrebatado, ele teve essa visão na ilha de Patmos. Nós estivemos visitando a ilha de Patmos, estivemos visitando a caverna onde todos dizem que ele morou ali naquela caverna quando ele esteve exilado em Patmos. Patmos é uma pequena ilha rochosa que hoje tem em torno de 1.000 habitantes hoje. E as casas são todas branquinhas, todas as casas são brancas. Quando você vai chegando de barco, você vê de longe aquele branco assim. Todas as casas são pintadas de branco. É muito agradável estar ali. E queridos, a colônia penal romana, que era Patmos, que deveria ser a sepultura de João, foi a porta do céu para João. A porta do céu se abriu para João ali na ilha de Patmos, e ele contemplou aquilo que o olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, nem subiu à imaginação do ser humano. Foram coisas celestiais que ele contemplou nas visões dadas por Jesus. E foi no dia do Senhor. E o dia do Senhor, conforme a Isaías 58:13, Isaías 58:13 diz que o dia do Senhor é o sábado. Se chamares ao sábado santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor. Então o dia do Senhor, conforme Isaías 58:13, é o sábado. Então João teve esta visão no sábado. E a visão dada por Jesus no verso 11 diz assim, leia comigo, capítulo 1, verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. Por isso você tem o livro do Apocalipse, porque foi escrito num livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Naquele tempo se chamava Ásia Menor aquela região. Hoje esta região que tem as cidades mencionadas aqui, as 7 cidades, a região chama-se hoje de Turquia. É a moderna Turquia. Estivemos visitando a Turquia e fomos em cada uma destas cidades, Éfeso e Esmirna e Pérgamo e Filadélfia e Laodiceia. Visitamos muitas ruínas. Algumas cidades existem até hoje, mas outras são ruínas.
mas visitamos minha esposa e eu juntos. Foi uma viagem espetacular, inspiradora. Envia o que você escreveu para as 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São 7. Por que não 8? Será que existiam somente 7 igrejas na Ásia Menor? Em toda aquela grande região? Não, existiam dezenas de igrejas. E por que Deus escolheu 7? Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Simplesmente isso. E por que Deus trabalha em ciclos de 7? Quando chegarmos no céu, você pergunta para Ele. Mas Ele trabalha em ciclos de 7. Não dá para negar. Começou o primeiro capítulo da Bíblia falando de uma semana de 7 dias. Por que não de 8 dias? Por que não de 10 dias? Porque Deus escolheu trabalhar com ciclos de 7. E nós aceitamos o que o nosso Pai fez para nós. As revelações que Deus fez. Deus conta a história do cristianismo, irmãos, em 7 capítulos. Não 8, não 9. Deus conta a história do cristianismo em 7 capítulos, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Por que é importante estudarmos a história do cristianismo, a história da igreja cristã ao longo destes séculos e séculos, desde que foi fundada por Jesus no ano 31? No ano 31, a igreja cristã foi fundada por Jesus Cristo, e ali iniciou a história do cristianismo e veio até nós. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia. Então, diz respeito a você e a mim. E nós queremos passar rapidamente com vocês um pouco daquilo, da mensagem que Deus, e daquilo que ocorreu também em cada uma destas eras. Éfeso, conforme você está vendo o gráfico, Éfeso fala da história do cristianismo do ano 31. Que foi o ano 31? Quando Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz no dia 14 de Nisan. Nisan era o primeiro mês do calendário judeu. Dia 14 do primeiro mês do calendário do ano 31. E ele ressuscitou no dia 16 do primeiro mês, Nisan, do ano 31. Então, na igreja de Éfeso, que começou no ano 31, aconteceram estes grandes eventos de salvação. Eventos que marcam nossa salvação pelo sangue de Jesus. Você vê aí debaixo da palavra Éfeso os números 31 a 100. Por que o ano 100? Porque esse período do ano 31 ao ano 100 foi o período dos apóstolos vivos. Por volta do ano 100 morreu o último dos apóstolos, João. João era o mais novo dos apóstolos, o que dormia com a cabeça no peito de Jesus. Ele era muito amável, muito bondoso. Ele foi o último a morrer de morte natural, porque ele não morreu em Patmos. Ele voltou de Patmos para Éfeso, e lá em Éfeso ele continuou cuidando da mamãe de Jesus, até que ele e ela morreram, na cidade de Éfeso. Então, queridos, durante o período de Éfeso, 31 a 100, ocorreu o quê? A morte de Jesus, cumprindo a Páscoa. Ocorreu também que a ressurreição de Jesus, que são as primícias dos mortos. A festa das primícias foi a ressurreição de Jesus, no dia 16. Ocorreu outra festa. Estas festas são festas do santuário celestial, já não são mais festas do santuário terrestre. O santuário terrestre, quando Cristo morreu na cruz, caducou, porque o véu rasgou de cima embaixo. Então entrou em vigor o santuário do céu. Então, no dia do Pentecostes, Jesus inaugurou o santuário do céu. Foi empossado. O dia da posse de Jesus no santuário do céu foi no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ele andou 40 dias na terra, subiu ao céu, mais 10 dias, completaram-se 50 dias. Foi a festa do Pentecostes. Ele inaugurou o santuário do céu, ele ungiu o santuário do céu. O lugar santo e santíssimo foram ungidos para poder o santuário do céu ser usado por Jesus, e ali ele começou a trabalhar como nosso sacerdote, nosso advogado, nosso amigo, defendendo você com unhas e dentes. Ele derramou sangue por você, e agora ele defende você no santuário do céu. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso tudo, nossa água, nosso abrigo, nosso esconderijo, nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Jesus é tudo em todos que nele creem. Amém. Depois da fase de Éfeso, começou a fase de Esmirna. Foi um período duro da igreja cristã, um período de Esmirna.
A palavra Éfeso quer dizer desejável, mas a palavra de Esmirna quer dizer mirra. Mirra é de onde vem a palavra Esmirna. Mirra é uma planta que, quando esmagada, massacrada, ela exala um bom perfume. É um perfume muito caro, o perfume chamado mirra. E durante esse período do ano 100, estão vendo aí? Do ano 100 ao ano 313, a igreja cristã foi pisoteada, foi massacrada, foi moída pela perseguição constante. Foram dezenas de perseguições. E esse período de Esmirna terminou com uma grande perseguição de 10 anos. A perseguição que durou do ano 303 a 313 foi a última perseguição do período de Esmirna. Então, queridos, veio o período de Pérgamo, que começa no ano 313 e vai até o ano 538. Pérgamo quer dizer exaltação. No período de Éfeso, a igreja foi desejável, coisa boa. No período de Esmirna, a igreja foi pisoteada e perseguida. No período de Pérgamo, acabaram as perseguições. Converteu-se, entre aspas, converteu-se Constantino, o imperador romano. Na realidade, ele não se converteu, irmãos, ele era um político. E ele juntou o cristianismo com o paganismo. Ele casou o cristianismo com o paganismo. E deste casamento, quando há um casamento, geralmente nascem filhos. Deste casamento do cristianismo com o paganismo, nasceu um filho chamado filho do pecado. Filho do pecado, mencionado lá em 2 Tessalonicenses, menciona isso. Queridos, o filho do pecado. Nós amamos todas as pessoas, mas existe um poder na terra, não é a pessoa humana, não é o homem, mas é a posição que ocupa. É uma posição chamada de anticristo. É uma posição que se exalta no lugar de Deus, aceitando ser adorado na terra. Onde ele vai, ele é adorado, ele é beijado, ele é carregado. Todos se ajoelham. Queridos, esse poder surgiu no período de Pérgamo, quando a igreja deixou de ser perseguida. Lembre-se que até o período de Pérgamo, a igreja cristã não tinha prédios. Eles se reuniam em casas, se reuniam em cavernas, se reuniam nas catacumbas de Roma. Mas no período de Pérgamo, a igreja cristã saiu das catacumbas, saiu das cavernas e passou a se reunir nas catedrais. Catedrais grandes, bonitas, que eram usadas pelo paganismo, que adoravam o sol. Mas agora Constantino transformou aquelas catedrais em igrejas cristãs. E no período de Pérgamo, o paganismo entrou para dentro da igreja. Vejam aí debaixo da palavra Pérgamo, que foi do ano 313 a 538, paganismo começou entrando para dentro da igreja, começou a entrar para dentro da igreja, primeiramente no dia 7 de março de 321. Estão vendo aí? 321 foi a consagração do primeiro decreto dominical. A história se repete, queridos. A história se repete. Por que é que nós vamos ter um decreto dominical no futuro? Porque houve um decreto dominical no passado. A história se repete. Quer conhecer o futuro? Leia o passado. A história se repete. O primeiro decreto dominical foi no dia 7 de março de 321. Quem quiser ler esta lei, procure na internet, Lei de Constantino, a lei do domingo, falando que todos descansem no venerável dia do sol. Sunday, dia do sol. Todos tinham que deixar de santificar o sábado e santificar agora o domingo. 321, adoração ao sol. E em 325, o que aconteceu em 325 na cidade de Niceia? A cidade de Niceia, nós também visitamos a cidade de Niceia. Foi ali que Constantino fez o concílio de Niceia. E ele, como imperador romano, ele convocou os bispos cristãos de todas as igrejas cristãs e o bispo de Roma também. E queridos, nesse concílio de Niceia, ele decidiu instituir adoração à lua. Adoração à lua. Em 321 ele instituiu a adoração ao sol.
em 325, instituiu a adoração à lua. Como? Ele transformou a festa da Páscoa bíblica, colocou a festa da Páscoa bíblica na data da festa de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade babilônica. Hoje, a data comemorada no mundo todo como sendo Páscoa cristã, não tem nada a ver com a Páscoa cristã bíblica. Tem a ver com a festa babilônica de adoração à deusa da fertilidade. Por isso o coelhinho, faz parte da festa da Páscoa moderna, porque é o animal que mais se reproduz. É o animal que se reproduz mais rapidamente, é o coelho. Porque é a festa da fertilidade. E todos pensam que estão adorando a Deus através da Páscoa, mas é a data de adoração a Deus, a lua, Ishtar. Agora, queridos, no ano 330 a 335, Constantino consagrou outra festa. Ele já tinha instituído a adoração ao sol, à lua. Agora faltava mais um para formar a trindade pagã. A trindade satânica é formada pelo sol, lua, e agora tem o filho do sol, chamado Tammuz. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. E do ano 330 para frente, Constantino colocou na igreja cristã 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus. Mas sempre foi e ainda é comemoração e celebração do nascimento de Tammuz, o Deus adorado pelo povo pagão e o Deus adorado pelos israelitas apostatados. Lembram-se que quando Israel se afastou de Deus, começaram a adorar a Tammuz e chorar por Tammuz? Onde é que está escrito isso? Na lição da escola sabatina da semana passada, estudamos sobre isso. E lá em Ezequiel capítulo 9, fala também sobre Tammuz. Agora, queridos, no período de Tiatira, iniciou o período de Tiatira no ano 538. Por que o ano 538 é o início do período de Tiatira? Porque Tiatira agora é o período da supremacia papal. O papado que nasceu no período de Pérgamo, do casamento do cristianismo com o paganismo, agora todos os inimigos do poder papal tinham sido eliminados. Os últimos inimigos que foram eliminados foram os érulos, que foram destruídos. Podem ver aí debaixo da palavra Tiatira. Vem aí destruição dos érulos em dos ostrogodos em 538. Os érulos foram derrotados em 493. E os vândalos foram derrotados em 534. Então, 493 os érulos, 534 os vândalos e 538 os ostrogodos. Agora não tinha mais inimigo e o poder papal iniciou a sua supremacia papal, que durou toda a Idade Média. Então esse período de Tiatira foi um período de supremacia papal, mas ela se estendeu até o ano 1798, a supremacia papal. Mas o poder papal foi derrubado, ou seja, foi minado, foi diminuído com o surgimento da Reforma Protestante. E o dia de aniversário da Reforma Protestante é o dia 31 de outubro de 1517. Está aí então, período de Sardes, marca o surgimento da Reforma Protestante de Martinho Lutero. 31 de outubro de 1517 foi o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses, protestando contra os erros da igreja dele. Pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali surgiu o protestantismo, o protesto contra os erros praticados pela igreja de Roma. A igreja de Sardes então se estende de 1517 até 1798. A igreja de Sardes foi um cântico de alegria aos ouvidos de Deus, porque trouxe reavivamento, trouxe fidelidade. Foi Martinho Lutero que desenvolveu este princípio chamado sola escritura, unicamente a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. A igreja de Sardes terminou em 1798, por quê? Porque em 1798, dia 10 de fevereiro, foi preso o Papa Pio VI.
O Papa Pio VI foi preso no dia 10 de fevereiro de 1798. Então começou uma era linda, maravilhosa. Não tem nenhuma carta mais bonita, mais agradável de se ler do que a carta de Filadélfia. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse 2 e 3, e você pode ler em casa as 7 cartas, quando você lê, você percebe que todas elas têm repreensões. Eu tenho contra ti isso, eu tenho contra ti aquilo, repreensões. Mas quando você lê a carta de Filadélfia, que é a 6ª carta, não tem nenhuma repreensão, só tem elogios. Por que só tem elogios? Porque em 1798 começou Filadélfia com a prisão do Papa Pio VI. Quando o Papa Pio VI foi preso, a Bíblia saiu dos livros proibidos. Até então, a Bíblia pertencia à lista dos livros proibidos de se ler. Ninguém podia ler a Bíblia. Ninguém podia ensinar a Bíblia. Agora, queridos, cerca de 5 anos e meio a 6 anos depois que o Papa foi preso, ele foi preso em 1798, morreu em 1800. Em 1804, surgiu a primeira sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica de Londres. E então começaram a espalhar Bíblias no mundo. Bíblias e Bíblias. A Bíblia começou a ser traduzida em todas as línguas e dialetos do mundo. Em 1804, a Bíblia saiu das correntes da cadeia. A Bíblia saiu da prisão papal. E agora passou a ser distribuído nos lares. A Bíblia se tornou um livro fácil de se adquirir, barato. Em 1816, estão vendo aí, debaixo da palavra Filadélfia, tem aí a Sociedade Bíblica, 1804, da Inglaterra, e depois a Sociedade Bíblica Americana, foi em 1816, Sociedade Bíblica Americana. Esse período de Filadélfia foi o período das missões estrangeiras. Até Filadélfia, os cristãos pensavam só neles. Foi no período de Filadélfia que os cristãos descobriram que existia um mundo, e que o mundo não conhecia Jesus, que a África não conhecia Jesus, que a China não conhecia Jesus, que a Índia não conhecia Jesus. Todos os missionários que foram enviados para a África, para a China, para a Índia, queridos, todos eles foram no período de Filadélfia, não antes. Por isso Deus só tem elogios para esta igreja. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Foi um período em que o amor pela salvação das almas apareceu no mundo, e o mundo recebeu os missionários cristãos, e a Bíblia foi impressa na língua de todo mundo. Queridos, Filadélfia durou até 1844. Em 1844 houve um dos maiores reavivamentos espirituais dos Estados Unidos. Um dos maiores reavivamentos espirituais dos Estados Unidos, envolvendo cerca de 100 mil pessoas naquele tempo. 1844 foi um movimento milerita, que pensava que a volta de Jesus ocorreria em 1844. E não aconteceu. Foi uma grande decepção para eles. Foi um desapontamento amargo, mencionado em Apocalipse 10. Apocalipse 10, Deus preveu este grande desapontamento, dizendo: você vai comer o livrinho, e o livrinho vai ser doce na sua boca, mas no seu ventre vai se tornar amargo. Queridos, foi em 1844 que começou a igreja de Laodiceia. Por quê? Conforme a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, que não vamos estudar hoje, porque é uma profecia que levaria mais de 1 hora para estudar só ela. A profecia de Daniel 8,14 fala de 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo, 2.300 anos. E a profecia de Daniel 8,14 diz que no final dos 2.300 anos ocorreria a purificação do santuário do céu. Por que o santuário do céu? Porque o santuário da terra já não existia mais em 1844. O santuário da terra foi destruído no ano 70. Ele deixou de ter valor no ano 31, quando Jesus morreu na cruz, mas ele continuou em pé até o ano 70, quando foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Então, em 1844, quando terminaram os 2.300 anos, só existia o santuário
verdadeiro, original, construído por Deus, não pelos homens, chamado Santuário do Céu. E isso é mencionado em Hebreus capítulo 8, o Santuário do Céu, onde Jesus ministra, é o sacerdote. No Santuário da Terra, Jesus não podia ser nem sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, e para ser sacerdote no Santuário da Terra, tinha que ser da tribo de Levi, ele não podia ser nem sacerdote. Mas no Santuário do Céu, ele é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a Bíblia diz. E queridos, Cristo Jesus iniciou em 1844 o juízo celestial, o juízo. Por isso, a última igreja, Deus poderia ter escolhido outra igreja. Existiam dezenas de igrejas cristãs. Por que Deus escolheu a igreja de Laodiceia? Porque Laodiceia quer dizer povo do juízo. Por que a última igreja se chama povo do juízo? Porque é a hora do juízo final. Será por que estão chamando o Papa Francisco de Papa do fim do mundo? Será por que estão chamando o Papa Francisco de o Papa do juízo final? Existe uma profecia, não da Bíblia, existe uma profecia no Vaticano. Se você quiser entrar na profecia, entra lá no site do Vaticano e procura profecia do Bispo Malaquias. Ele viveu em 1139, no século XII. Ele fez uma profecia, dizendo que dos dias dele até o fim de Roma, até o fim do papado, existiriam 112 papas. Eu não estou dizendo que a profecia é certa e nem errada, eu estou dizendo que existe esta profecia, que não é da Bíblia, é de onde? É do Vaticano. E ele menciona que o último papa seria o 112, e ele é chamado de o Papa do juízo final. Está lá. Queridos, por que Deus escolheu Laodiceia, que começou em 1844, e falou, esta igreja, este povo, esta geração que vai estar vivendo de 1844 para frente, será chamada povo do juízo. Por quê? Porque é o tempo do juízo. Quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, ele já volta sabendo quem são os salvos e quem são os perdidos. Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, ele separará os bodes das ovelhas. Você lê isso em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, veja as palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 25 e o verso 31, capítulo 25, verso 31, aqui diz, todos acharam? Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, é a segunda vinda de Jesus, certo? E todos os santos anjos virão com ele. E o que acontecerá? Então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, pondo as ovelhas à sua direita, é um sinal de favor, de bênção, e pondo os bodes à sua esquerda. Queridos, quando Jesus voltar em glória e majestade, ele já vem sabendo quem vai com ele para o céu, herdará o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, e quem vai ser destruído. Então, queridos, o juízo que julga e analisa a vida de cada um acontece antes da volta de Jesus. É óbvio que ocorre antes da volta de Jesus, porque quando ele volta já sabendo quem está salvo e quem está perdido. Ele não vai julgar na hora ali, olhar para a sua cara e falar, tá, não gostei do seu jeito, tá? Passa para lá, ou passa para cá. Não, irmãos, é analisado nome por nome, estão sendo julgados, nome por nome está sendo analisado no tribunal do céu, no santuário do céu, conforme a Bíblia diz, o tribunal de Cristo, onde Jesus atua como nosso advogado, mas ele atua também como juiz. Esse é o tema de amanhã. Vamos estudar sobre o juízo celestial, especificamente sobre o juízo celestial, sobre a sala do juízo do capítulo 4, sobre o livro do juízo do capítulo 5 e sobre as fases do juízo no capítulo 6. Prestaram atenção?
Capítulo 4 de Apocalipse, sala do juízo. Capítulo 5, livro do juízo, selado com 7 selos. Capítulo 6 em diante, as fases do juízo. E não tem como dizer que não é. Porque se você disser que não é, eu vou pedir para que você mostre na Bíblia. E não tem como mostrar na Bíblia. Não tem como mostrar. A Bíblia fala da sala do juízo. A sala do juízo aparece em cena, irmãos, no capítulo 4, certo? Depois de Deus falar do povo do juízo. Será por quê? Será por quê que Deus primeiro fala do povo do juízo, Laodiceia? Aí mostra a sala do juízo, e depois mostra o livro do juízo, e aí mostra as fases do juízo. Queridos, Deus desvendou diante dos filhos dele as verdades. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar sua verdade. Deus não deixa seu povo na ignorância. Por isso estamos estudando as 7 igrejas, porque diz respeito ao nosso tempo, povo do juízo. Agora, eu não li, queridos, as outras cartas, porque ocuparia muito tempo, mas eu vou ler a carta de Laodiceia. Essa nós não podemos deixar de ler, porque é a carta que está diretamente relacionada a mim e a você. É a carta escrita para a última geração de cristãos na face da terra. E não é nada bonita. Infelizmente, como dizem lá nos Estados Unidos, I'm sorry, infelizmente, me desculpem, mas a mensagem de Laodiceia é uma mensagem pesada. A mensagem bonita de elogios foi a de Filadélfia. Mas Laodiceia é um povo que tem um rei na barriga. Laodiceia fala de uma geração de cristãos no mundo que tem o nariz empinado. Sou rico, de nada tenho falta, estou bem, estou salvo, estou salvo. Queridos, quem diz que é humilde, não é. Quando o marido diz que ele é um ótimo marido, geralmente não é. Quando a pessoa bate no peito e diz, estou salvo, geralmente não está. Tem exceções, né? Mas geralmente não está. Quem está salvo não precisa ficar falando que está. Ele demonstra. Quem está salvo, ele é caridoso, ele é paciente, ele é humilde. É uma pessoa que vive a vida de Cristo na terra. Não é a placa de igreja, sabiam, irmãos? Não é a placa de igreja que salva. Não é a placa da igreja católica, mas também não é a placa da igreja adventista. E também não é a placa da igreja Assembleia. Deus tem o seu povo sincero dentro da igreja Assembleia, dentro da Universal, dentro da Deus e Amor, dentro da igreja católica e dentro das religiões não cristãs. Budismo, islamismo, hinduísmo. Deus tem multidões sinceros que estão lá dentro, que não tem uma luz que você pode ter, que você tenha, mas eles seguem a luz que eles têm. E graças a Deus, Ele não julga o outro pela luz que eu tenho, Ele julga cada um pela luz que a pessoa tem. Seria muita injustiça da parte de Deus julgar você pela luz que eu tenho, mas que você não teve a oportunidade de ter. Deus não é assim. Cada um é julgado pela luz recebida. Recebimento de luz é dobrar a responsabilidade. Por isso, meus queridos, vamos ler agora aqui, capítulo 3, verso 14. Vejam a carta que Jesus escreveu para você e para mim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é ele? Jesus. O princípio da criação de Deus. Quem é ele? Jesus. E o que mais? O verso 15: eu sei as tuas obras. Esta frase de Jesus me sacode, me atemoriza, porque Jesus lê os nossos pensamentos. Ele sabe das intenções que nós temos, dos desígnios da nossa mente. Por isso Ele olha nos seus olhos e diz:
eu sei as tuas obras. Você não me engana, mas eu amo você, do jeito que você é. Mesmo conhecendo as tuas obras, mesmo conhecendo os teus pecados, mesmo conhecendo os teus vícios secretos, mesmo conhecendo o que você faz na internet, mesmo conhecendo a tua pornografia, eu amo você, eu morri por você, e eu não quero desperdiçar o meu sangue, não. Eu comprei a sua vida com o meu sangue, o ouro do meu sangue e a prata das minhas lágrimas. E Jesus quer salvar, mas Ele olha nos seus olhos e diz: encare a realidade, meu filho, abandone o pecado, abra o seu coração e fale da sua necessidade para mim, porque eu sei as suas obras. Você não esconde de mim. Ele não está acusando. Quando ele diz eu sei as tuas obras, é como que um apelo para que você se renda e deixe de fingir o cristianismo, fazer de conta, e ser um cristão de verdade, de coração, de corpo inteiro, abraçar Jesus inteiramente. E eu sei as tuas obras. E o que mais? Que nem és frio e nem quente. Quem é o frio? É aquele que nunca ouviu falar de Jesus, está numa condição melhor, porque tu não és frio e nem quente. Quente é a pessoa batizada pelo Espírito Santo, queimando pelo Espírito Santo, a pessoa incendiada pelo Espírito Santo. Esse é o cristão quente. Mas a geração de Laodiceia, ela é morna. E morna, morno é uma palavra usada para dizer que você não é convertido de verdade. Você tomou um banho, mas você não nasceu de novo. Você só tomou um banho. Você não se tornou uma nova criatura. Você não tem o caráter de Jesus. E para ir para o céu nós temos que ter o caráter de Jesus. Ele nos purifica com o seu sangue. E depois que Ele nos purifica com o seu sangue, Ele nos salva, não é? Depois, o próximo passo, Ele começa a comunicar o caráter dele para você. Uma coisa leva a outra, irmãos. Ele não comunica o caráter dele antes de te salvar. Primeiro Ele salva. Teologicamente isso eles chamam de justificação. É uma palavra grande que muitos não entendem o que é. Mas justificação quer dizer salvação. Quando Jesus perdoa você, Ele justificou você. Você está salvo. Agora Ele vai iniciar uma obra na sua vida que se chama santificação. É o ato do Espírito Santo transferir para você pouco a pouco, gradualmente, como um download. A palavra download eu não achei outra palavra em português. Quando você começa a fazer um download na internet, é lento, a internet está lenta e você está com pressa, mas não adianta ter pressa, tem que esperar. E se você interromper o download, você vai ter que começar tudo de novo. Então, esse download celestial que o Espírito Santo faz do caráter de Jesus, é um arquivo muito pesado, o caráter de Jesus, meu irmão. O caráter de Jesus é um arquivo muito pesado para ser baixado de uma vez só, porque Jesus levou 33 anos para desenvolver o caráter que Ele tem hoje. 33 anos na terra. Ele aprendeu pela obediência. Ele desenvolveu o princípio da obediência na vida dele. E Ele só pode transferir esse caráter para você, não em menos tempo do que levou para Ele construir. Se Ele levou 33 anos para construir o caráter que Ele tem hoje, não vai ser menos do que 33 anos para transferir para você. Mas quando você começa a fazer o download através da oração, você se conecta com o céu, através da internet, a oração, ou conecta com o céu, e o download do caráter de Jesus começa a ser feito pelo Espírito Santo, e vai transferindo, não é? 1%, e vai transferindo, e você todo dia, e toda noite, quando acorda de manhã, de madrugada, e semana de oração, e ano bíblico, estudo da lição da escola sabatina, evita ver novelas, evita ver aquilo, evita comer aquilo. Não, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Esse sonho se torna o quê? Realidade. Porque se você quer ser santo, você se tornará santo. Você não pode ter medo da santidade. Jesus santifica os que são salvos. Jesus não pode santificar quem não foi salvo ainda. Primeiro Ele tem que salvar a pessoa.
Depois ele santifica. Na santificação é que você começa a obedecer os mandamentos de Deus. Você não consegue obedecer os mandamentos de Deus antes de ser salvo. Mas você não consegue deixar de obedecer os mandamentos de Deus depois que você foi salvo. Porque o Espírito Santo coloca em você um espírito de obediência. Eu amo a tua lei é a minha meditação de dia e de noite, Senhor. Muitos odeiam a tua lei, muitos pisam na tua lei, quebram a tua lei, mas eu amo a tua lei. Mas quem me fez amar a lei de Deus? O Espírito Santo. Ele vai nos convencendo, nos transformando. Isto chama-se santificação. E queridos, aqui diz, verso 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Infelizmente eu tenho encontrado pessoas que dizem: eu não preciso saber mais nada, eu já sei tudo o que eu preciso. Ah, é? Você sabe tudo que você precisa? Então a revelação de Deus, a revelação da verdade parou no tempo e no espaço. Queridos, a revelação da verdade é progressiva. Não parou em Moisés, não parou em Jesus. Pastor, como é que não parou em Jesus? Jesus falou: muita coisa eu tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Ou seja, eram verdades que seriam ditas depois. Você não pode contar tudo de uma vez. Você não acende um holofote no olho da pessoa porque cega. Você acende uma velinha. Quando os olhos se acostumam com a luz da vela, acende uma lamparina. Quando se acostuma com a luz da lamparina, acende uma luz. E assim depois um holofote. E assim, Deus não dá luz para cegar, e sim para iluminar. Esse processo de santificação dura a vida toda, irmãos. Mas não pode parar. Você não pode tirar férias nas férias. Você não pode tirar férias nas férias. Bom, estou de férias, pastor de férias, então não lê a Bíblia, não prega, nem vai sábado na igreja, estou de férias. Não existe férias de Jesus. Não existe férias de religião. Entende, irmãos? Não existe férias de santificação. Não existe férias na praia. Não. Quando você está na praia, você não está de férias. Você continua sendo um cristão. Por isso, queridos, Jesus está dizendo: como dizes, rico sou, de nada estou enriquecido, de nada tenho falta. O que é que você pode fazer com uma pessoa que diz não precisa de nada? Nada. Porque Deus, para agir na sua vida, tem que ter a tua permissão. Você tem que deixar, você tem que querer. Eis que eu estou à porta e bato. Por que esse verso está na carta de Laodiceia, irmãos? Você já parou para pensar? Esse é o verso mais lindo da Bíblia. É mais cativante. Porque é Jesus batendo a porta do coração. Eu tenho um sermão, o título do sermão é Deixe Jesus Entrar. Podem assistir no YouTube, no apocalipserevelado.com, que é o nosso site, está lá, Deixe Jesus Entrar. Porque se Ele está batendo a porta do seu coração, é porque Ele está fora. Esse é um quadro triste, irmãos, da igreja de Laodiceia, porque tem Jesus do lado de fora. Você diz conhecer tudo, você diz que é rico, você diz que é isso, é aquilo, mas Jesus está fora da sua vida. A Bíblia está falando. Não tem como eu entender diferente este verso aqui, capítulo 3, verso 20, irmãos. Por isso, Jesus diz: você não sabe, você não percebe que você é cego, miserável e nu. Você não percebeu ainda, meu filho. Enquanto você não perceber, eu não posso te ajudar, porque você não vai dar valor àquilo que eu quero dar para você. Por isso Jesus diz: você é cego, você é miserável, você é nu. Para quem Jesus está falando? Para mim, Samuel, para você, meu querido irmão, para os cristãos de Laodiceia. E então Jesus oferece para você o verso 18, o quê? Aconselho-te
que de mim compres o ouro provado no fogo. O que mais existe na geração de Laodiceia é a teologia da prosperidade. Todo mundo atrás do ouro. Todo mundo atrás do ouro. E Jesus diz o quê? Não, não é esse ouro. Não é o ouro dólar, não é o ouro petróleo, não é o ouro real, não é esse ouro. O ouro que eu quero que você compre de mim, e você vai comprar de graça, porque eu não vou vender, eu vou dar para você. É só uma expressão: compre de mim ouro provado no fogo. Esse é o amor, essa é a caridade, é esse amor, tolerância com os pecadores. Falta esse amor. Pessoas que entram numa igreja e nunca mais voltam, porque elas foram medidas da cabeça aos pés. Só falta ter 1 metro na mão, medindo saia e cabelo. As pessoas dizem: não voltei mais lá. Eu estou falando de pessoas que disseram isso: não voltei mais lá, porque as pessoas ficaram olhando, me medindo, não me senti amada. Queridos, nós temos que amar as pessoas do jeito que elas são. Ah, mas ela está mal vestida. Imagine como estava Maria Madalena. Imagine como estava esta mulher sendo arrastada no chão, foi pega em adultério e foi arrastada. Ela estava toda suja, rasgada, um pouco com o corpo exposto. Jesus não olha no corpo, irmãos, Jesus olha nos olhos. Quando você estiver conversando com homens ou com mulheres, olhe só nos olhos. Olhe nos olhos. Não tira o olho do olho, não. Não olhe perna, nem nada mais. Olha no olho, porque olhando no olho você expressa o carinho, o amor, o respeito. Você transmite as coisas. Queridos, Jesus Cristo está dando para você ouro provado no fogo, que é amor, caridade. A Adra é muito bonita, mas você não pode dizer para Jesus: ah, querido Jesus, eu dava o meu dinheiro para a igreja e as Dorcas faziam a caridade. Não, irmãos, você tem que fazer caridade. Você tem que ter um fundo de reserva. Você deve devolver o seu dízimo, você deve ter a sua oferta para ajudar a sua igreja, mas você tem que também ter uma oferta que você administra, ninguém mais, chamada fundo de caridade, para dar para o pobre, porque não tem comida, porque não tem nada para os queridos. Nós não podemos transferir a caridade para a igreja ou para um departamento. Esse é o amor que Jesus quer dar para você, para que você se torne uma Madre Teresa de Itabuna. Por que existe só uma Madre Teresa, irmãos? Por que não pode existir uma outra Madre Teresa? O que ela fez? Caridade. Foi para baixo da ponte, foi dormir com os doentes. Ela deixou de morar no convento, deixou a sua cama quentinha e ela foi para a rua. Ela viveu e dormiu e comeu com os carentes, desprezados, aqueles que a sociedade marginalizou, aqueles que fediam, aqueles que ninguém queria saber deles. Ela foi viver com eles, por isso ela se tornou famosa no mundo. Madre Teresa de Calcutá, não há ninguém no mundo que não saiba quem é. Mas Deus está querendo Madres Teresas de Itabuna, de Ilhéus, da Bahia. Você tem que ser conhecido como uma pessoa que ama, mas que não julga as pessoas, que não critica as pessoas. Uma pessoa que estende a mão e nunca estende o dedo. A mão você tem que estender para levantar o que cai, nunca estender o dedo como crítica. É esse amor provado no fogo que Jesus quer dar para você e para mim, como igreja, como povo de Deus. E então Ele dará também vestimentas brancas. As vestimentas brancas é a justiça de Jesus, que cobre a nossa nudez causada pelo pecado. Não são folhas de figueira que cobrem a nudez causada pelo pecado. Deus arrancou as folhas de figueira de Adão e vestiu com a pele do cordeiro. É a pele do cordeiro, é a roupa da justiça do nosso Senhor. Quando o filho do pai, filho pródigo, voltou, o filho perdido, e o pai correu ao encontro dele
Quando ele correu, ele se adiantou, ele foi na frente de todo mundo. Quando ele se encontrou com o filho, era só ele e o filho. Os servos, as visitas ou os amigos, não tinha ninguém ali. Eles chegaram depois. Por isso ele correu ao encontro, porque ele queria cobrir o filho, para que na hora que chegassem os outros, eles não vissem o maltrapilho, a sujeira do filho. Então o pai correu ao encontro do filho, e a primeira coisa que ele fez foi cobrir o filho. Oh, queridos, eu não preciso de outro pai. Eu não preciso de um outro pai, de um outro Deus, não. É um Deus que não expõe os meus pecados. É um Deus que não fica contando os meus pecados para os outros. É um Deus que me abraça, que me cobre, e ainda com os braços em cima do ombro, ele diz: matem o bezerro cevado, vamos fazer festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Este é o nosso Deus, queridos. É um Deus que ama, que já deu a vida por você, e ele subiu ao céu por você, e ele vai voltar por você. E agora Jesus quer dar para você também o colírio do Espírito Santo, que unge os seus olhos. E você, com o colírio do Espírito Santo, meu irmão, você vai discernir o bem e o mal. Você não vai conseguir olhar a televisão e assistir novela. Você não consegue assistir novela. Antes de ter os meus olhos ungidos pelo Espírito Santo, eu já era pastor, mas meus olhos gostavam de assistir luta de boxe. Como é que eu esperava aquela noite de sábado, não é? Era meia-noite, 1h da manhã. Mike Tyson, era do meu tempo do Mike Tyson. Eu ficava ali, meus olhos assistindo, sangue espirrava para cá e sangue para lá, e a minha esposa dizia: não é possível, Samuel, você é um pastor, como é que você fica aí? Eu falei: não fala nada, eu já estou com a minha consciência doendo, você vem falar ainda? Mas, meus queridos, um dia o Espírito Santo ungiu os meus olhos, e nunca mais eu demorei os meus olhos numa luta de boxe, nem em filme de terror, nem em filme de violência. Queridos, aqueles que têm o colírio do Espírito Santo nos olhos não demoram seus olhos no mal, na violência, no sangue, na pornografia. Queridos, como é diferente o que Jesus faz por você e por mim. Ele nos dá a caridade dele, ele nos dá a vestimenta de justiça dele, ele nos dá o poder do Espírito Santo para você. E o Espírito Santo se apossa da sua mente, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo, você se torna uma possessão do Espírito Santo. E quando você é possesso pelo Espírito Santo, não é mais você que fala, a força não é sua mais, é tudo do Espírito Santo, e toda a glória é de Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que abrir, você que tem que abrir, ninguém mais. Eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Percebam que primeiro ele vai comer com você. Você ou recebe Jesus na sua vida. Jesus é o hóspede, você recebe Jesus na sua vida, mas dali no finalzinho ele diz: e você comigo. Isso se refere quando você for para o reino dele. Aí você é o hóspede e ele é aquele que recebe você. Eu como com você e depois você vai comer comigo. E termina a carta de Laodiceia dizendo, verso 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O reino de Deus é para vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não é Deus de fracassos, Ele dá vitórias. E por favor, pare de dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Como? Se você fala que não pode e não consegue, não pode mesmo. Você tem que falar: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Em nome de Jesus e pelo poder de Jesus,
Ele vai tirar de você o cigarro, a bebida, o crack, vai tirar de você a pornografia, vai tirar de você os gostos pervertidos. Diga na sua oração: Senhor Jesus, eu te autorizo de tirar de mim este apetite sexual indomável. Parece que eu sou um animal, Senhor. Tira de mim este apetite sexual indomável. Tira de mim a pornografia. Tira de mim, Senhor, o gosto pela bebida, pelo crack. Queridos, quando você autoriza, e isso não é uma vez na vida, irmãos, quando você autoriza todos os dias, o Espírito Santo atua e ele tira, ele transforma, ele tira o gosto. Aí podem passar o cigarro no seu nariz, podem colocar a bebida no seu nariz e você não sente mais nada. Eu ouvi o testemunho do Cineimar, lá na cidade de Andradina, estado de São Paulo. Ele era um viciado, ele bebeu muito, era 50% de álcool para o carro e 50% do álcool para ele. Ele bebia álcool de carro, cozinhou a boca toda, perdeu todos os dentes, foi batizado na Umbanda, ele era possuído pelo inimigo. E queridos, todo mundo tinha perdido a esperança, os pais não tinham perdido a esperança, a esposa nunca perdeu a esperança, Maria continuou orando por ele. O internaram. E queridos, lá na clínica onde o internaram, ficou um mês. Deus fez um milagre. Ele desobedeceu. A esposa colocou uma Bíblia na mochila dele. E era proibido entrar Bíblia nessa clínica. E a enfermeira era uma cristã. Quando viu a roupa na mochila, percebeu que tinha alguma coisa debaixo. E viu que a Bíblia, guardou a Bíblia e disse para ele: você sabe que aqui não pode. Não pode o quê? Isso aqui. Não, mas eu não sei o que é isso. A esposa tinha colocado ali. Ela guardou a Bíblia e ele foi para o quarto dele. Quando ele desobedeceu às ordens, o colocaram na solitária. E lá na solitária tinha ninguém, só as paredes. Essa enfermeira conseguiu colocar debaixo do travesseiro dele, escondido a Bíblia. Quando ele deitou lá, sozinho na solitária, ele sentiu alguma coisa. Ele pegou, era a Bíblia. Não tinha nada para fazer, nada para assistir, não tinha nada, só a Bíblia. Ali pela primeira vez, ele começou a ler a Bíblia. E foi ali que ele caiu em si. Como disse do filho pródigo, e ele caiu em si. E levantando-se disse: eu irei ter com meu pai. Foi ali que ele se converteu. E ele converteu mais 40 pessoas na clínica, em um mês. Em um mês ele pregou para 40. Queridos, eu fui visitá-lo na casa dele. Tive a oportunidade de comer uma jaca com ele, né? Ele mora no assentamento lá em Andradina. Jesus liberta. Amém. Pare de dizer: eu não posso, eu não consigo. Você pode em Jesus. Amém. Jesus é um nome poderoso que faz o reino das trevas tremerem. O nome Jesus, até os demônios se dobram diante do nome Jesus. Você se lembra que quando os demônios se aproximaram de Jesus, eles viam ferozes, parecendo que iam devorar Jesus, mas quando chegaram perto de Jesus, eles se ajoelharam e disseram: bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios se curvam diante de Jesus, porque sabem que Ele é Deus. É esse Jesus poderoso que estende a mão para você, meu irmão. E eu termino dizendo, verso 22, quem tem ouvidos, e todos têm 2 ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando hoje para você. Amém, irmãos? Venha, deixe Jesus entrar, ceie com Ele, torne-se amigo dele, apaixone-se por Jesus, porque Jesus é alguém por quem a gente se apaixona, e cada vez o amor cresce mais, até que um dia vamos morar com Ele no céu. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar neste momento. Se você tem esse desejo de se apaixonar por Jesus e de morar com Ele no céu, eu quero que você levante a sua mão nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. Pai querido que estás nos céus, o Senhor está vendo lá do céu mãos levantadas, centenas delas.
Pessoas que estão expressando publicamente diante do mundo e do universo o desejo de serem apaixonadas por Jesus. Não é só gostar de Jesus, Pai. Nós temos uma paixão, um amor que arde dentro do nosso coração. E nós queremos morar com Jesus no céu eternamente. Querido Jesus, registra essa decisão feita neste momento no livro da vida do Cordeiro. E querido Jesus, volte logo nos buscar. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Deus